Olá, nessa aula a gente vai falar como elaborar bons dashboards e relatórios, tá? Então a gente já viu muito dos fundamentos até aqui, recursos essenciais, todas as ferramentas que a gente precisa para construir no final do dia um bom relatório ou dashboard para que você tenha aquilo pronto sempre e não demore, né, fazendo suas análises. Então anota aí. Isso aí não vou nem botar no material complementar. Quero que isso é só um exemplo. Eu acho importante também cada um pensar no relatório, o dashboard de acordo com a sua necessidade, né? Ou da conta que está sendo gerenciada, ou da sua empresa, no caso também. Mas o primeiro ponto que não tem como fugir são os KPIs, os famosos big numbers, né? Ou seja, os KPIs, né, que, como o nome já diz, já são indicadores-chave de performance, né? Então, as principais métricas do negócio. Então, a gente não estiver falando de e-commerce, por exemplo, ou e-commerce ou de lead, né? A gente já viu aquela tabelinha, que as métricas no final do dia são iguais. Todo mundo tem que olhar para a receita, investimento, o ROAS, né? A margem de contribuição, o COGS ou CMV, o LTV também considerar, se tiver histórico para isso. E aí pode chegar, né, com as variações de margem de lucro também, se for necessário. Mas as mais importantes a gente já passou aqui. Então, ali você vai ter os seus big numbers sendo comparados com alguma coisa, para você saber o que é. A primeira pergunta, foi bom ou foi ruim? Então, para saber se foi bom ou ruim, você tem que ter alguma referência, né? Essa referência pode ser a meta ou pode ser um histórico confiável, tá? Então, essa é a primeira linha do relatório do dashboard. Beleza, então você tem os big numbers, comparando com uma boa referência. Eu indico até ter os dois, tá? A meta e essa outra referência de acordo com o histórico. Pode ser a mediana, por exemplo, uma média tratada, com base no histórico relevante, né? Um período de análise adequado. Isso é importante porque tem muita gente que acaba definindo meta errada, né? Meta que podem ser irreais para o histórico. Eu já atendi cliente que foi assim, ele tinha 5 anos de e-commerce, investia, sei lá, vamos supor, não lembro agora os números, mas investia R$ 5.000 por mês e faturava 50 mil no e-commerce lá dele. Então, aí quando entrou para eu atendê-lo, a meta de faturamento de 50 mil mudou para 100 mil e aumentando 10% do investimento, sabe? Então, beleza, você pode ter um objetivo final, mas a meta, ou até uma meta do ano, mas uma meta de mais longo prazo. Mas se a meta está muito distante da sua realidade, não vai ser a meta dos meses seguintes, né? Ou das semanas seguintes, pelo menos. Então você vai ter que botar metas intermediárias para que você, crescendo aos poucos, vá e atinja aquela meta. Então, ele quer atingir 100 mil de faturamento ao invés de 50? Perfeito. Mas com mais R$ 1.000 de investimento, não vai ser assim que ele vai atingir, né? De novo, eu estou falando de cenários realistas, né? Ele pode lançar um novo produto que explodiu, viralizou, essa já é uma outra estratégia. Estou trabalhando no meu escopo, eu não desenvolvo produto para o cliente, então, né, eu tenho que focar no meu trabalho, na minha atividade, na minha atribuição naquele momento, era algo irreal. Então, eu podia gradativamente aumentando 50 para 55, para 60, até chegar nos 100 mil. Né? Então, por isso que é importante ter o histórico, que aí você vai vendo que o histórico, se está crescendo, é um ótimo indicativo. Ou com uma boa referência, se está crescendo, é um ótimo indicativo. Então, você pode ter mais de uma comparação ali, tá? Mas essa é a primeira linha. Segunda linha. A segunda linha, você tem que saber se aquele foi um bom mês, lembra? Vamos assumir aqui, como a maioria das empresas trabalha, que é olhando o resultado mensal, né? Pode até olhar mais no micro, no dia a dia, no semanal, mas todo mundo olha pelo menos o mensal, né? Ou deveria. Então, nesse caso, nesse cenário, a gente tem que ter um gráfico também, aí pode ser um gráfico temporal, gráfico linha, com essa análise de eficiência, que a gente já falou, usando a padronização, a normalização do dado, esse cálculo de eficiência ou rentabilidade, ao longo dos meses, para você saber se aquele foi um bom mês, né? Aí, de novo, se fosse semana, botaria nível semana para saber se foi uma boa semana. Bons dash, você consegue já
né, em Looker Studio, Power BI, Tableau, etc., você já consegue até mudar esse nível de granularidade, né, de dia para semana, para mês, para trimestre, para ano, e aí fica um dashboard só para você fazer análises em várias janelas. Então isso é só, obviamente, ver se aquela conta de rentabilidade ou tudo também vai ser quebrada nesse nível, né, e depende de como foi configurado. Mas enfim, o outro recurso, uma tabela. A boa e velha tabela, ela é muito útil, né? Com os KPIs certos, ela vai ser muito útil. Então, nessa tabela, quais são os recursos que a gente fala, né? Tem uma área de estudo que chama gramática dos gráficos, né? Tem determinados gráficos ou formatos de tabela que servem para mostrar determinados tipos de métricas ou dar determinados insights. Então, não é qualquer gráfico que serve para qualquer métrica. Isso também é muito errado. Que é um exemplo simples. O gráfico de pizza, ele geralmente é utilizado para quando você tem poucas segmentações, quando você tem muitas variações ali daquela segmentação, né? As fatias da pizza, você usa, o aconselhado é você usar um mapa de árvore, por exemplo, que ele funciona melhor para quando você tem uma variedade grande ali de segmentos. Então, isso é só para exemplificar que existem formas de mostrar gráfico temporal, a mesma coisa. Você vai usar um gráfico em barra ou gráfico em linha, dependendo quantos você tem ou o que você quer dar de insight ali. Eu já vejo a pessoa que às vezes quer botar um gráfico de barra combinado com de linha só para dar uma variada, enquanto que seria muito melhor ele botar as duas métricas como linha e não uma barra e uma linha, porque eu às vezes estou querendo comparar uma linha com a outra. Aí a barra e outra linha só dificulta a minha comparação, né? O quão próximo elas estão e por aí vai. Visualmente é muito pior. Então, fora esse desabafo aqui, voltando pro dashboard, tem a tabela. Na tabela, o que você pode fazer? Botar um mapa de calor, que aí ele vai destacar já para a sua visão, para os seus olhos, o que está mais discrepante, né? Seja para cima, seja para baixo. Pode botar um mapa de calor que vai do vermelho ao verde, né? Coisas que dá até para fazer na planilha do Google. E para que essa tabela? Para você já entender em alguma segmentação como está o resultado, já rapidamente entender o porquê. Então lembra, você viu se o mês foi bom ou se foi ruim. Você já consegue comparar se aquele mês foi bom em relação ao seu histórico, foi eficiente em relação ao desempenho da sua empresa ou daquela conta que você está analisando. Aí depois você já vai na tabela e já consegue ver o porquê. Outra coisa é você também ter uma quebra no tempo para fazer um drill down. Se você está no nível mês, você pode quebrar no nível semana ou dia para entender se teve algum comportamento diferente ali, anormal, né? Em várias métricas, você pode ir trocando as métricas e analisar para... Uma das causas pode ser não só uma segmentação específica que teve um desempenho ruim, que você olharia pela tabela, mas alguma segmentação daquela ao longo do tempo. Às vezes ela foi muito ruim, não um mês inteiro, mas foi um período, uma semana ali, que ela teve um impacto muito negativo, sabe? Então você às vezes identifica, muitas vezes na verdade, você identifica problemas sérios, às vezes até de configuração. Já peguei me lembrei agora de um exemplo que nesse caso era uma campanha de Meta Ads, que só por um período ali do mês, em 1 a 2 semanas, uns 10 dias, caiu muito o resultado. Foi porque, quando a gente foi ver, era um problema no formulário. Como o Meta Ads, a maior parte do tráfego vinha por celular, né, não por desktop, aquilo endoidou o machine learning, a IA da Meta, e prejudicou absurdamente o volume de conversão, porque o usuário não conseguia converter no formulário. Especificamente, nossa, aí foi um azar também do cliente, mas enfim, especificamente o impacto foi gigantesco em Meta Ads, tá? Então esse é um exemplo de erros, de problemas que você pode achar, né? Não só de desempenho ali, né? De realocação de verba, um canal desempenhando melhor ou pior do que o outro, mas também erros estruturais. Esse é um 2 em 1 que você acaba fazendo. Outra tabela bacana para você ter é aquela que vai trazer as principais métricas, pode ser com mapa de calor também, e ainda trazer na quebra a eficiência, né? Então lembrando, aquela rentabilidade e eficiência, você tem que trazer para o nível mais granular
para que você faça a mesma análise e conclua, foi dessa origem mídia que a eficiência foi muito pior, então vamos olhar dentro dessa origem mídia qual foi a campanha, qual foi o segmento que foi muito pior. Então repare que o que eu estou trazendo aqui são recursos para você incluir no seu relatório ou dashboard. E é isso, não tem fórmula mágica, não tem, igual no modelo de atribuição, não tem um caminho, uma fórmula precisa de como é o dashboard perfeito. Depende do objetivo. Quando você vai, de forma bem resumida, entender o que a sua atribuição, qual o seu objetivo final ali, o que você tem para trabalhar, ou seja, seus dados, e aí a forma que você faz, que é a forma correta, evitando os erros aqui que eu já comentei, você chega no seu objetivo final. Então varia muito, A causa final ali do qual você está trabalhando, aquele relatório ou dashboard, é crucial para definir a forma, que você quer montar aquele output, aquela entrega para o seu time, para o seu líder ou para o seu cliente. Então, aqui eu mostrei os principais elementos, para compor um bom relatório dashboard. Claro que você vai adaptar isso para cada caso. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre o famoso diagrama da TESS.